Acompanhamos há pouco tempo pessoas que saíram de suas casas e foram para as ruas reivindicar, entre tantas coisas, contra o aumento da passagem de transporte coletivo. E eles conseguiram. Vimos movimentos de vários países que tiraram do poder fortes governantes, restauraram a democracia. Só para se ter uma ideia, em um ano no Egito, 2 presidentes foram depostos. A União das Pessoas criaram uma delegacia especializada em crimes contra os animais. Protegeram um bairro da verticalização e mantiveram reservas naturais. E é sobre o poder desses movimentos que vamos conversar hoje no Alerta Geral. Para nos ajudar nessa discussão, contamos com a presença do coordenador do Movimento das Associações de Moradores de Belo Horizonte, Fernando Santana, do sociólogo Ricardo Ferreira e da presidente da Associação Comunitária do Planalto, Magali Ferraz. Fique conosco, o Alerta Geral está começando agora. Olá! No passado, as reivindicações giravam em torno de baixos salários, carga tributária ou carga excessiva de exploração de mão de obra. Hoje, os movimentos sociais ganharam força e vão muito além das questões trabalhistas. Existem por 2 motivos: defender os interesses e manifestar insatisfação. Parece que acontece sempre. Mas como será que eles surgem e ganham legitimidade? No Alerta Geral, nós vamos discutir sobre o poder desses movimentos sociais. Eu quero mais uma vez agradecer a presença dos meus convidados e te convidar também a participar conosco. Para enviar as suas perguntas e comentários sobre o tema, é só ligar para o nosso telefone 31 3209 3301 ou mandar o seu e-mail para o alertageral@redesuper.com.br. Temos também o nosso Twitter, @alertageraltv. Bom, quero agradecer realmente a participação de cada um e tentar repassar para o nosso pessoal como é que existe esse tipo de mobilização democrática, séria, persistente e que é exemplo para todos nós. Então eu gostaria nesse primeiro momento aqui convidar primeiro as mulheres. Como é que surgiu esse movimento de defender uma mata de 300 mil metros quadrados aqui em Belo Horizonte, com nascentes, com árvores maravilhosas e numa localização que poucas pessoas até conhecem, não é verdade? Sim. Quando nós ficamos sabendo que a construtora Rossi ia construir um mega empreendimento de 16 prédios de 15 andares, total de 760 apartamentos, eu procurei a associação do bairro, porque a gente sabe que sozinha a gente não faz nada. E a associação muito responsável, muito participativa, em defesa do interesse coletivo. Então, nisso, nós começamos a planejar. Marcamos audiência pública na Câmara, fizemos manifestações, carreatas, panfletamos, conversamos com as pessoas, para mostrar aonde que era a mata, porque ela era confundida com a Lagoa do Nado, porque ela fica abaixo da avenida, ela é bem escondidinha, mas em grande extensão. Então, nós começamos, né, a turma toda trabalhando, explicando que lá era uma reserva de Mata Atlântica, com mais de 20 nascentes, 3 cursos d'água que formam o córrego do Bacuraus e abastece o Rio das Velhas, que finalmente chega no São Francisco. E que hoje em dia essa preocupação ambiental, ela tem que expandir por nossos governantes. Porque não tem essa educação, não tem essa preocupação. Então, tem 4 anos que nós estamos na luta, desde 2010. E para deixar claro, não é um espaço público. Ela é particular. É uma área particular dentro da cidade e que vocês estão conseguindo conservar a mata. Sim, aí porque nós procuramos o Ministério Público. Aí o Ministério Público fez 2 recomendações, né, para o prefeito e o comando que não deram essa aprovação do licenciamento. Mas aí isso foi tomando corpo, foi tomando força, e aí nós juntamos com as outras associações, depois fomos em reuniões, né, junto com o Fernando, aí criou a ideia
do MANA, que é o Movimento de Associações de Moradores de BH, né? Então isso tomou mais força ainda. Cada mobilização da gente, ela só vai aumentando o número de pessoas e as pessoas hoje têm que preocupar com o meio ambiente, né? Porque não é só o verde que a gente está vendo ali, nós temos também os animais. Por que que nós temos que defender a nossa vida e não pensar na vida dos animais? Nós temos 68 espécies de aves lá dentro. Os répteis estão na lista de extinção. Então, assim, isso é preservar a vida, isso é preservar a qualidade da vida das pessoas, tanto psíquica, né, quanto física. É maravilhoso ver essa luta. Nós vamos perguntar mais sobre isso e ver como é que vocês estão conseguindo chegar lá, né? Sim. Fernando, como é que faz uma situação que um prefeito, ele tem todo o direito, né, vamos dizer assim, o proprietário tem todo o direito de explorar aquela terra. O prefeito, com o poder que ele confere, ele pode muito bem autorizar isso. E como é que entra esse trabalho? Ou seja, a pressão ela é política, ela é eleitoral. Como é que se mobiliza um prefeito a fazer o que o povo quer? Porque, no fundo, Belo Horizonte tem milhões de pessoas. Talvez aquela comunidade ali tenham, quantos habitantes ali? Uns 40 mil, 30 mil. Mas o que força o prefeito falar, opa, não vão mexer aqui não, porque isso aqui é ruim para mim? Boa noite, primeiramente, eu agradeço o convite em nome das associações de moradores. É um trabalho árduo, porque Belo Horizonte tem uma especulação imobiliária grande devido ao seu pouco espaço hoje que a cidade se desenvolve, né? E as áreas verdes são poucas, nós estamos com as raras áreas verdes. Quando você fala na área privada, e é o prefeito, a administração pública, seja até o estadual, inclusive, né, além da municipal, nós temos mecanismos de troca, para não dar prejuízo também para o empresário, o dono da área, para que aquela área seja preservada e ele possa utilizar em outro lugar, devidamente planejado, a construção dos imóveis que ele precisa. Então, é uma questão de negociação e sensibilidade dos nossos governantes, seja na Câmara Municipal, como do próprio prefeito da cidade. Ou seja, quando existe uma causa certa, séria, onde vai trazer um benefício para a população, o povo pode brigar porque tem condições de poder levar a um êxito nisso. Sim. O que nós estamos tentando fazer é sensibilizar os moradores de toda a capital, porque temos associações que representam os eixos todos da cidade, deles reconhecerem que precisam participar mais da vida política, né? A vida política é importantíssima, não podemos deixar de lado as nossas reivindicações. Muitas vezes o morador sozinho, ele se sente impotente. Mas existem as associações de moradores, que muitos talvez nem saibam que tem em cada bairro, tem bairro de Belo Horizonte que não tem, né? Que eles podem mobilizar, juntar e conjunto ali, dentro das suas demandas, levar ao poder público, né? Fazer as suas reivindicações. E agora é o seguinte, a sociedade tem que estar dando esse passo importantíssimo, né? Que desde meados do ano de 2013, né, com as manifestações, isso cresceu mais dentro do espírito, né? Essa cidadania, ela está vindo aflorando como ela deveria ser. Nós devemos participar fiscalizando os nossos eleitos, nossos representantes, né? Fiscalizando as obras e participando, principalmente, da discussão do desenvolvimento da cidade, do nosso bairro, da nossa rua, né? Nós somos parte fundamental da cidade, nós somos os atores principais da cidade. E sozinha a pessoa não consegue nada, mas na hora que ela se envolve em grupo, ele consegue falar mais alto. Com certeza. Consegue pressionar um vereador e até pressionar o prefeito quando vocês estão conseguindo fazer. Bom, Ricardo Ribeiro, o que a gente pode dizer que anda acontecendo com a sociedade brasileira que antigamente ficava tão parada e agora anda mudando um pouco? A gente sabe que desde a época de 64, da Revolução, veio uma geração, e eu falo para você que eu vivi um pouco dessa geração, que ir para a rua reclamar alguma coisa era proibido. E reclamar o quê, se a maioria das pessoas talvez estava tudo bem, tudo em paz, não podia e tinha que viver daquele jeito.
Mas vivemos agora alguns anos que o povo anda insatisfeito. A gente vê quebradeira e esse tipo de atitude, a gente não concorda, a gente não aceita. Pouco tempo atrás, nós fizemos aqui no Alerta Geral sobre os justiceiros. Quer dizer, fazer justiça com as próprias mãos não vai resolver o nosso problema e nós vamos criar uma ruptura do tecido social, talvez uma guerra civil. O que você sente que anda acontecendo no país em questão de democracia e esses movimentos sociais e cada vez prosseguindo mais para a democracia e para a legalidade, né? Esse que é o lado mais importante. Os estudos nas ciências sociais sobre a questão dos movimentos sociais, as lutas desenvolvidas por associações comunitárias, por vários tipos de organização da sociedade, partem exatamente disso que você falou, da insatisfação. Né? E a partir da insatisfação, às vezes, que uma liderança coloca e ela vai conversando com seus vizinhos, conversando com as pessoas que vivem a mesma situação, e isso vai modificando e vai surgindo um processo em que cada um vai poder manifestar essa insatisfação. Se esses canais de manifestação da insatisfação não estão abertos, né, se a estrutura política, se a estrutura social não permite que aquela manifestação alcance as autoridades, né, alcance inclusive até outras pessoas na mesma realidade, você começa a ter uma radicalização dos movimentos. Então, a questão dos movimentos sociais são processos cíclicos, né? A gente tem momentos de maior insatisfação social e de maior insatisfação com as instituições, né? Quando as instituições não são capazes de absorver essa crítica, né, e de poder dialogar com a sociedade organizada, ela vai enfrentar problemas, elas vão enfrentar problemas e elas vão ter uma situação de perda de controle. Eu percebo que movimentos como esse que estavam sendo colocados aqui são de grande importância para a sociedade, porque eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, a política ela começa no bairro, na comuna, né? Ali é que você começa a fazer a política. Não a política partidária, né? Mas a política no sentido das relações sociais, das relações humanas, de discutir o poder, do poder de dizer o que eu quero para a minha cidade, o que eu quero para o meu bairro, o que eu quero para a minha comunidade. Né? E isso é fundamental nos dias de hoje. E essa que é a questão que está sendo colocada. Um outro aspecto importante que as manifestações do ano passado revelaram é a multiplicidade de questões que estão sendo levantadas. Né? Você tem as bandeiras que surgiram, né? A grande diversidade de temas está colocada. Né? E essa é uma questão que, às vezes, porque a discussão é sobre transporte. Não é sobre transporte. A discussão é motivada pela Copa. Não é motivada pela Copa. A discussão é motivada pelo meio ambiente. É também. Quer dizer, na verdade, são um conjunto de questões que afloraram naquele momento histórico e continuam presentes no dia a dia. Né? Eu acredito que esse é um momento que a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que a gente está abrindo de canais de diálogo com a sociedade, o que está realmente modificando dentro do que foi levantado. Se não houver modificações, essas manifestações tendem a voltar mais à frente e ganhar um novo patamar de discussão.